Olá, professores! Vamos para mais um resumo aqui da nossa reunião semanal com os professores de tecnologia. Essa semana foi um pouco mais abrangente, tiveram professores do Inova como um todo, eletivas e projeto de vida, porque ela foi mais informativa, inclusive ela foi mais curta, tá? Então a gente falou dos níveis de maturidade em tecnologia, isso é um pouco específico ainda, mas a gente abriu o nosso leque aí de público-alvo quando a gente falou de avaliação por engajamento. Então a gente retomou um pouco desse tópico que já foi trabalhado lá no curso online de formação dos professores, seja o básico ou o aprofundado, tá? E depois um pouquinho mais específico novamente, a gente falou do currículo, quais são os materiais de apoio aí para o professor de tecnologia. Então esse resumo, ele vai ser uma retomada de alguns tópicos para você, professor novo no Inova, ou você que perdeu alguma informação aí e queira rever, e também serve como material de apoio aí para o PC, né, para o professor coordenador, que quando receber professores novos, é só indicar esse vídeo aqui, que ele é curto, ele é objetivo e tem pontos bastante importantes para professores que vão atuar nos novos componentes do Inova Educação. E aqui na descrição do vídeo tem as timestamps, que daí você pode pular para o tópico que você quer ver ou rever, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante, como eu já disse em alguns outros vídeos, até incentiva que se continue com o canal, afinal tem que ter gente que queira assistir para que o canal continue existindo, tá? Deixe seu like e compartilha com os colegas que você acha necessário, que você achar que os ajude. E comente caso você queira acrescentar alguma informação ou algo que você queira ver nos próximos vídeos, como o pessoal tem feito aí em alguns, tá bom? Então esse primeiro tópico trabalhado, ele foi rápido, mas que ele retoma um assunto bastante interessante do curso, que é o nível de maturidade do uso em tecnologia. Então, o quanto a sua escola é madura no uso de tecnologia, até mesmo antes do início da implantação do componente tecnologia e inovação. Para que seja definido esse nível da maturidade da sua escola em tecnologia, são levados em conta 4 aspectos. O primeiro é a visão, então o quanto a escola entende que é importante a tecnologia, o quanto os professores incluem nos seus planos de aula recursos tecnológicos e o quanto a direção da escola, a equipe, incentiva que os seus professores façam isso nos seus planos de aula. Recursos tecnológicos, que softwares a escola tem disponíveis para o trabalho com os alunos. Infraestrutura, então onde utilizar esses recursos? A escola tem uma sala, um laboratório de computadores? A escola tem uma sala multimídia com um projetor? A escola tem notebooks para que os professores utilizem em sala de aula, projetando conteúdo? E a formação, porque para que a pessoa aplique esses recursos educacionais na infraestrutura disponível e assim ela consiga criar uma consciência do quanto aquilo é importante e das possibilidades que ela passa a ter, ela precisa ter formação, ela precisa saber utilizar desses recursos nesses ambientes para que ela desenvolva planos de aula. Não adianta a escola ter muitos recursos e não ter quem saiba utilizá-los. Então, unindo esses 4 aspectos é que se define o nível de maturidade. Então, uma escola que ela é do nível básico de maturidade no uso da tecnologia é quando a tecnologia ela é utilizada de forma esporádica por professores e alunos. Aqui eu acredito que não é a nossa maioria mais. Não vejo como isso é uma visão, uma fala minha, tá? Que a tecnologia seja utilizada de forma esporádica, ela pode não ser aprofundada, mas na maioria das vezes existe algum recurso tecnológico. Ela pode ser de nível intermediário, então a tecnologia ela é facilitadora dos processos de ensino e gestão com compartilhamento de conteúdos e uso frequente em sala de aula. Aqui, acredito que a maioria das escolas já se encaixe no nível intermediário. E o nível avançado, que é a tecnologia presente no cotidiano do aluno, professores e alunos produtores de conteúdo. Então, a gente sabe que aqui já volta a ser a minoria. Não são todas as escolas que conseguem ter um nível avançado de tecnologia, porque assim como a gente percebe que a maioria está no intermediário, na maioria das vezes os alunos utilizam a tecnologia nas escolas de forma passiva. Eles até interagem em algum momento com o professor, mas eles não produzem nada na maioria das vezes. No nível avançado é quando o aluno
consegue ser produtor de tecnologia mais do que mero consumidor. E aí então a gente pode dar início já aqui na fala dos 3 eixos de tecnologia. E aí os 3 eixos, existem os 3 níveis de maturidade em cada um dos eixos. Então a sua escola ela pode ter diferentes níveis de maturidade nos diferentes eixos. Vamos ver aqui um exemplo. Então, por exemplo, no letramento digital, uma escola de nível básico, ela monta cartazes. No nível intermediário, ela pode criar uma rádio digital. E no nível avançado, ela pode desenvolver uma campanha em redes sociais. Então, vejam, embora lá naquela definição maior, a minoria seja classificada como nível avançado, se a gente pegar esse eixo de letramento digital, a gente já consegue classificar quase todas as escolas, para não dizer todas, no nível avançado. Porque a grande maioria das escolas consegue desenvolver uma campanha em redes sociais com os seus alunos. No eixo de TDIC, em nível básico, pode-se promover debates sobre como evitar e combater o cyberbullying em redes sociais. No nível intermediário, discutir e entender os direitos autorais e onde buscar conteúdos Creative Commons. E no avançado, a criação e edição de vídeos, conhecer diferentes softwares, por exemplo. Pensamento computacional, então, a gente tem aqui, nível básico, construir um algoritmo, em nível intermediário, programar um sensor, e em nível avançado, automatizar um robô. Então aqui já fica um pouquinho mais claro, até porque na maioria das vezes as escolas não se encaixam no nível avançado de pensamento computacional, né? Mas vejam, mesmo no nível básico, dá para se trabalhar em todas, porque construir um algoritmo, aqui a gente entra um pouquinho na questão da formação do professor, né? O quanto é importante para se trabalhar tópicos, tem que ter quem seja formado e entenda para que trabalhe aquilo com os alunos. A construção de um algoritmo, ela não necessariamente precisa ser de forma plugada, como a gente discute no tecnologia e inovação. Ela pode ser feita de maneira desplugada. Então, assim, concluindo essa primeira parte, independente do nível de maturidade da escola, a gente percebe que a escola consegue trabalhar todos os eixos. E dentro dos eixos, ela também consegue diferenciar o seu nível de maturidade. Em determinado eixo ela pode ser avançada, enquanto em outro ela pode ser intermediária e em outro ela pode ser básica. E está tudo bem, ainda assim o trabalho está sendo feito com os seus alunos. Nosso segundo tópico, então, da reunião é falar sobre os materiais de apoio do professor para aplicação do componente tecnologia e inovação. Então a gente tem o caderno do aluno, nós temos o caderno do professor, que tem as mesmas atividades do caderno do aluno, e com algumas orientações a mais. E nós temos o currículo, as diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, que dá muito embasamento para o planejamento do professor. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Só fazendo uma retomada, no volume 1, no primeiro bimestre, o caderno era o mesmo para todos os anos séries. Então, desde o 6º ano, do ensino fundamental 2 até a terceira série do ensino médio, o caderno era exatamente o mesmo, com as mesmas atividades. Por quê? Porque ele era um caderno de acolhimento, para que todos, professores e alunos, entendessem o componente tecnologia e inovação e vivenciassem um pouco de cada um dos 3 eixos. Já no segundo bimestre, após ter havido esse acolhimento, os cadernos agora começam a se diferenciar. Então existe uma versão para o 6º e 7º ano, uma para o 8º e o 9º ano, e uma terceira que é para o ensino médio. A gente vai entender já um pouquinho melhor sobre essa divisão. Cada um dos cadernos tem 10 atividades. Isso é algo em comum entre os 3. Os 3 têm 10 atividades. Essas atividades elas são elaboradas a partir das habilidades de cada objeto de conhecimento contidos no currículo. Então elas passam pelos 3 eixos. E que ao menos nesse modelo que está sendo disponibilizado, não há uma divisão por bimestres. Dentro do caderno, do currículo de tecnologia, existem os 3 eixos. Isso é uma divisão que a gente vai ver bem clara. E dentro dos 3 eixos, há a divisão somente por anos séries, não por bimestres.
Então, quando a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o conteúdo das habilidades descritas no currículo, aqui é um exemplo que eu vou trazer para vocês. Na tabela há o nome do eixo, aqui no caso é TDIC, dá o contrário aqui, mas é TDIC. Logo abaixo, na próxima linha, tem o objeto de conhecimento e usando séries, vejam as 3 divisões. Então, por isso que é uma versão para cada uma dessas divisões. A descrição do objeto de conhecimento, a identificação da habilidade e a descrição da habilidade. Então, há uma versão para cada uma dessas divisões, porque o trabalho com aquele objeto de conhecimento ele vai sendo aprofundado ao longo dos anos séries. Vamos ver, essa é uma atividade, um exemplo de uma proposta de atividade. Propor que os alunos desenvolvam um podcast ou vídeo com conteúdos 100% autorais, roteiro, conteúdo visual e sonoro. Apresentar para os alunos os motivos dos usuários terem conteúdos bloqueados nas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube, por exemplo. Essa não necessariamente tem conexão com essa numa sequência de um mesmo plano de aula, tá? É uma outra situação, para uma outra turma. Vamos ver uma terceira. Pedir que os alunos acrescentem em suas obras vídeos ou podcasts, conteúdos criados por terceiros e livres de direitos autorais. Então ele já tem algo pronto que ele fez 100% autoral e agora chegou a hora dele acrescentar conteúdos criados por outras pessoas. Mas esses conteúdos têm que estar livres de direitos autorais. Então o professor pode apresentar aos alunos, por exemplo, o YouTube Library. E por que isso? A gente consegue ver o quanto as habilidades se aprofundam. Então, apresentar para os alunos os motivos deles terem conteúdos bloqueados, afinal é bem provável que alguns deles já tenha acontecido com eles de terem conteúdos bloqueados. Você apresenta para eles esses motivos, mostra exemplos e aí então eles compreendem melhor essa regra da questão da propriedade intelectual. Uma outra atividade, já para um ano mais avançado, seria propor que eles desenvolvessem então um podcast e um vídeo com conteúdos 100% autorais, roteiro, conteúdo visual, seja eles apresentando um desenho deles, seja eles apresentando a si mesmos, e sonoro, é a gravação da voz deles, a sonoplastia foi feita por eles, ou até mesmo a questão da música, eles mesmos podem compor e tocar algo no seu material, mas que seja 100% autoral, de acordo com a habilidade nesse segundo estágio, que é desenvolver processos de produções autorais por meio de imagens, vídeos e textos com senso estético e ético. Bom, agora no ensino médio a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Então, pedir que os alunos acrescentem em suas obras aquelas já prontas, com conteúdo 100% autorais, que eles já experimentaram em uma outra situação, que agora eles acrescentem conteúdos criados por terceiros e livres de direitos autorais. Então, pode-se apresentar a eles plataformas que fornecem esses conteúdos livres de direitos autorais. Então, ele bate com a habilidade no ensino médio, produzir conteúdos de remixagem de suas diversas formas, considerando as licenças abertas e gratuitas. Então isso é para mostrar para o professor a importância do currículo, o quanto ele ajuda a elaborar o seu plano de aula. E aí, para finalizar, a gente entrou em um tópico já discutido em outras reuniões e também está lá nos cursos de formações online do Inova Educação. Nos cursos, porque ele diz respeito aos 3 novos componentes. E, rapidamente, o que a gente traz para esse assunto? Que a avaliação do currículo paulista, ela traz a avaliação dos novos componentes, que eles trazem a necessidade de diferentes formas de se avaliar. E por que isso? Porque a intenção ela é mobilizar os estudantes para que eles desejem estar e participar ativamente na escola. E aí, como que você avalia por engajamento? Bom, aqui a gente pode mostrar que o professor ele pode observar e registrar o movimento dos alunos em relação ao que é proposto. Então, aqui tem uma série de itens a serem observados. Eles são sugeridos por conta da aplicação dos componentes de forma presencial. Claro, nesse momento a gente tem outras necessidades, então tem que pensar
em uma maneira diferente de observar esses alunos. E aí quem tem curiosidade em saber mais sobre isso, tá passando um card aqui para que vocês vejam como vocês podem, por exemplo, observar o engajamento dos alunos nas redes sociais. Bom, com os diferentes instrumentos de avaliação, alguns já bem conhecidos, a gente tem as rubricas. E nas rubricas tem a autoavaliação. Com isso, o professor tem o seu registro das suas observações, mais a autoavaliação do aluno. Juntando esses dois produtos, o professor então pode definir o engajamento de seu aluno. Seja ele engajamento parcial, quando ele se compromete pouco nas ações e nas atividades, com apoio dos colegas. Ele pode ser satisfatório, quando ele se compromete em parte, mas agora ele já apoia os colegas. Ou então total, quando ele se compromete de forma produtiva e efetiva, também apoiando os colegas. Então, os novos componentes do Inova Educação, seja eletivas, projeto de vida ou tecnologia, no momento de classificar a nota, entre aspas, dos alunos, elas devem ser parcial, satisfatória ou total. Inclusive, elas irão no histórico do aluno, tá? Não há notas de 0 a 10. Aqui foi um quadro apresentado com alguns assuntos que já foram discutidos em outras reuniões, para que os participantes acessem, caso queiram retomar. Esses links estarão aqui na descrição deste vídeo também, tá bom? Logo depois das timestamps. E as referências que também estarão aqui na descrição do vídeo. Pessoal, foi isso. Acho que ajuda um pouco, é uma retomada, uma outra maneira de estar se explicando a mesma coisa, afinal tem lá no curso de aprofundamento e o básico do Inova Educação. E é isso, até o nosso próximo vídeo. Até mais!